Saudações, investidores! Bitcoin agora cotada a 67 mil dólares. Bitcoin que não consegue demonstrar força e está perigosamente brigando no suporte dos 66k. Hoje, meu principal objetivo vai ser fazer uma atualização não só do Bitcoin, mas também do ETH e da Solana, que eu vejo oportunidades, te mostrando o que eu estou fazendo, o que eu espero aí para esse final de semana. Bem-vindos a Investidor Moderno. Investidores, hoje vamos começar aqui falando um pouco sobre o Bitcoin, tá? Eu quero lembrar para vocês um pouco sobre o que está acontecendo no diário. A gente também vai falar um pouco sobre algumas altcoins, sobre análise de sentimento, sobre onde as instituições colocam as ordens e tudo mais, tá? Mas antes de começar, não esquece aí de deixar o like, se inscrever caso não seja inscrito e mandar todas as dúvidas, críticas e sugestões nos comentários. Investidores, vamos começar aqui então falando do diário, né? E no diário, para mim, tá bem claro a situação. O Bitcoin rompeu um padrão de continuação da alta, tá retestando esse padrão num suporte que é o fundo que a gente deixou desde ali do meio de maio, cara. Então, se a gente perde esse 66 aqui, para mim é um pivô de baixa muito ruim, o que levaria a gente a voltar para essa consolidação gigantesca aqui, sabe? Então, perder essa região, fechar no diário abaixo dos 66, poderia levar o preço para os 60, para os 57, o que seria muito ruim, tá bom? Então, particularmente, qual que está sendo a minha estratégia? A gente está num trade dentro dos membros entre os 60 e os 57 mil dólares, a gente colocou um stop gain abaixo dos 66, ou seja, se o preço ir abaixo de 66, a gente vai sair no lucro desse trade. Mas, Pablo, você acha que faz sentido vender Bitcoin no longo prazo aqui? Para mim não faz o menor sentido, tá? Principalmente se você não fez vendas a primeira vez que a gente estava subindo ali, né? Como eu já fiz vendas a primeira vez que a gente estava nessa alta aqui, para mim não faz sentido querer vender aqui. Agora eu tô de olho para vender Bitcoin em novos patamares. Quando? 80, 85, 90? Não sei. Vai depender do quê? De quando a galera estiver muito otimista, quando a gente tiver muito volume comprador, quando a gente vê a ganância voltando para o mercado. Agora que está todo mundo com medo, todo mundo desanimado, eu não cogito vender meus bitcoins nos 67, 66 mil dólares, tá bom? E aqui vai uma dica para quem está comprando e vendendo todos os seus bitcoins a todo momento. Eu sei que no começo do mercado você quer fazer trade com todos os seus bitcoins, porque é muito bom você vender tudo e torcer para eles caírem, ou é muito bom você comprar tudo e torcer para o Bitcoin subir. Só que tem um grande problema nisso, cara. Quando a gente faz trade, a gente sempre deve colocar um percentual do nosso patrimônio ou um valor em dólar que a gente tá tranquilo em perder num stop. Quando você coloca todos os seus bitcoins, grande parte do seu patrimônio, vendendo e comprando tudo num trade, não dá certo. Por quê? Porque o seu psicológico vai contra você. Então você não pode misturar seus bitcoins de longo prazo com trade de médio, curto prazo, tá bom? Então, um dos principais erros que eu vejo no mercado são pessoas tomando decisões assim nos investimentos. Ah, não, eu vou vender tudo aqui porque o Bitcoin vai bater no 72 e vai voltar para os 60. Aí depois eu compro tudo. Isso pode dar certo algumas vezes, mas eu nunca vi alguém ter sucesso no mercado fazendo isso, sabe por quê? Porque em algum momento você vai errar. Seja vendendo o Bitcoin e ele continuando subindo, ou seja você comprando o Bitcoin e ele continuando caindo. Então você deve sempre trabalhar os seus Bitcoins como investimento. Você precisa ter uma porcentagem deles na sua carteira. Se você ficar comprando tudo e vendendo tudo, eu te garanto que você não vai ganhar dinheiro aqui. Pelo menos não de maneira consistente no longo prazo. Tranquilo? Show de bola. Então, entendendo isso, cara, os bitcoins de longo prazo eu não cogito vender aqui. O que eu vou estopar, ou seja, vender aqui embaixo? Um trade de médio prazo que a gente comprou aqui. Beleza? Show de bola. Entendendo isso, a gente sabe que o 66 é a zona que não pode perder. Perdeu aqui, eu imagino uma consolidação de mais algumas semanas. Além disso, eu destaco para vocês que a gente não está tendo um dia bom no S&P 500, né? Desde que o Powell começou a falar, a gente formou um topinho e está corrigindo. Correções gigantescas? Não. Até porque a Nasdaq nem está caindo. A Nasdaq está no 0 a 0, muito próximo às máximas. Só que grande parte disso, eu diria que está ligado ao que está acontecendo ali com NVIDIA e tal. A NVIDIA tá voando, caras. Apple também simplesmente explodiu, né? Então, eu acho que grande parte desse S&P e Nasdaq estarem se segurando tão elevados é justamente porque as maiores empresas estão segurando o índice. Isso não é novidade para ninguém, mas nessa última semana foi ainda mais impressionante, com Apple
pumpando, Nvidia pumpando, né? Elas estão brigando ali para ver quem que vai ser a maior junto com a Microsoft. Ambas, as três, acima de 3 trilhões de dólares. Isso é impressionante, né? As três, cada uma delas são maiores do que o Bitcoin, a TH, todo o mercado cripto, que no momento está ali em 2,3, 2,4 tri, né? Então isso é impressionante, né? E isso mostra o quanto essas empresas estão segurando o índice. Para mim, o que mais está pesando no Bitcoin, vocês sabem, é o DXY. Cara, o DXY tá pumpando, cara. Beleza? Que a gente tá vendo o iene despencar lá no Japão, a gente tá vendo o euro perder valor contra o dólar hoje por problemas lá na França e tal. Só que é importante entender, cara, que isso aqui indo para cima, isso pesa ativos de risco como o Bitcoin, tá? Eu acho que a gente até tá se segurando, porque se eu soubesse que a gente ia estar subindo mais 0,48 aqui nessa madrugada, cara, seria um sinal de que a gente poderia perder o fundo 66. Pelo menos a gente tá lutando para se segurar esse fundo, que é um fundo bem importante, tá bom? Então, no longo prazo, enquanto a gente estiver acima do 66, a tendência é de alta. Perdeu o 66, a gente vai analisar para ver o que a gente pode ter abaixo dessa região, se vai consolidar, se vai ser uma armadilha, tranquilo? Mas no longo prazo, cara, a gente continua olhando para cima, continua acreditando que não faz nenhum sentido vender seus bitcoins agora, beleza? Outro ponto importante que eu posso destacar é o curto prazo. O curto prazo não tá tão bonito, né? O curto prazo a gente tentou recuperar depois dos dados do CPI, devolveu tudo e devolveu mais um pouco ainda, né? Pelo menos a gente segurou nesse 66. Só que a grande questão aqui é, a gente não tá fazendo um padrão bonito aqui, né, cara? Isso aqui é uma bandeira de baixo, né? Então, nesse momento, o primeiro passo, assim, a primeira coisa que o Bitcoin precisa fazer, cara, é sair dessa bandeira de baixo, né? E nem é tão difícil assim, né, Bitcoin? Pô, a gente precisa, no mínimo aqui pra mim, pra eu falar, opa, tem alguma coisa acontecendo no mercado, romper essa região aqui de 68, 68.500, romper essa região pode demonstrar pra gente que tá entrando alguma força no mercado que a gente ainda não viu, tá? Então, no curto prazo aqui, a análise técnica tá pesando contra, então eu não vou fazer um long daqui, por exemplo, me entendem? Então, no curto prazo, eu tô preferindo deixar rolar um pouco mais e tomar decisões mais no longo prazo, tá bom? Até porque a dominância, apesar de estar caindo hoje, cara, ela tá muito elevada. Então você tem várias boas compras em altcoins agora, tá? Inclusive a gente vai começar a falar daqui a pouco do ETH e da Sol. Show de bola. Então falando aqui sobre o sentimento do Bitcoin, tem pontos positivos e negativos, tá bom? Eu diria que o ponto mais negativo aqui é que a gente teve um aumento de open interest na última queda, tá bom? E agora a gente continua com esse open interest meio elevado aqui, um aumentozinho, não foi muito legal isso aqui, né? Com o aumento de pessoas entrando em long. Ou seja, para mim, eu não vou fazer long no curto prazo, tá? Porque eu acho que a situação não tá muito bonita. Porém, quando eu olho no longo prazo, eu vejo uma situação positiva. Por quê? Porque o nosso CVD tá na mínima histórica, né? Isso quer dizer que vai começar a pumpar daqui? Não. Isso quer dizer que tudo que a gente tá vendo, caras, mesmo que perca os 66 mil dólares, é muito claro que a gente está numa correção do movimento para acumular e continuar subindo, né? Então, de maneira bem clara, isso aqui me mostra que as probabilidades não mudaram. Esse indicador ele está acertando desde ali, cara. Desde que a gente rompeu ali em janeiro de 23, o Bitcoin começou a subir, o indicador começou a cair. E no bear market, ele estava subindo no bear market, beleza? Então no bull market, ou não é um bull market, né? Vamos dizer, desde o fundo do Bitcoin, ele começou a cair, né? E é isso que a gente quer ver num bull market do Bitcoin. Esse indicador caindo, beleza? E foi o que ele fez no último bull, é o que ele está fazendo agora. Tudo lindo para a gente continuar subindo, ok? Então, no longo prazo, os indicadores continuam positivos. Inclusive, indicadores como o Open Interest e tal. No curto prazo, a situação é tensa. No curto prazo, você tem que tomar cuidado, não se alavancar demais e entender que se perder o 66 ali, a gente pode ter oportunidades de compra sensacionais. Por quê? Beleza, se perder o 66 vai ser perigoso, a gente vai estopar o nosso long? Vamos. Só que olha só o que tem abaixo aqui no 66. Olha o tanto de ordem, cara. 66, 65, 64. Isso aqui vai ser uma festa para comprar, né? Eu particularmente não vou estar tão de olho para comprar Bitcoin. Eu já tô com exposição que eu gostaria, digamos assim, no Bitcoin. Mas eu vou estar muito de olho para comprar as altcoins. Lembra que aquelas ordenzinhas barraram a gente ali na região do 72? Olha só o quanto a gente tem mais aqui agora. Muito mais, né, cara? Então perdeu o 66, cara. Entenda que é uma oportunidade, tá bom?
Falando aqui um pouco sobre o curto prazo. Acabaram de colocar umas ordens acima, tá? 60, até 68.500. Então é a região que a gente precisa passar. Não são ordens tão grandes assim como as que a gente tem abaixo, mas passar dos 68.500 é o primeiro passo que a gente vai olhar assim para o Bitcoin e vamos olhar para os indicadores e falar, opa, tá melhorando, não tá? O que tá acontecendo? Beleza? Antes disso, o curto prazo está bem nebuloso. Show de bola? Legal. Para finalizar, vamos rapidamente falar sobre ETH e Solana, beleza? Eu acho que ETH tá numa buy zone, ok? Não é uma buy zone de longo prazo, porque no semanal ele ainda não corrigiu. A nossa buy zone de longuíssimo prazo no ETH é nos 3.100, se eu não me engano, porque a gente pega o Fibonacci lá de baixo, tá bom? Exatamente, 3.100. Nos 3.100 eu já vou estar comprando ETH no longo prazo, não há dúvida nisso, tá? Ainda mais depois da aprovação do ETF, né? Se a gente voltar pro preço antes da aprovação, cara, pra mim seria loucura e eu estaria comprando igual doido. O que a gente tem aqui é um position trade, tá bom? A gente entrou nesse position trade entre os 3.500 e os 3.250. Eu acho que é um long bem claro aqui, tá bom? Para pegar pelo menos um 2-1, que é o nosso objetivo, tá bom? Se a gente for perder esses fundos aqui, caras, aí ferrou. Aí realmente a gente vai ser estopado aqui, mas seria talvez a melhor oportunidade de comprar ETH que eu já vi na história, correto? Eu não acho que a gente vai ser estopado aqui, mas se for, caras, agradeçam aos céus. Beleza? Lembrando, né, que a gente já estava num long no ETH daqui, o que a gente fez foi revisar esse long, né? A gente realizou lucro nessa alta aqui, a gente teve uma quedinha, então a gente entrou de novo, digamos assim, né? Eu acho importante também vocês terem essa visão de não só comprar agora e seja o que Deus quiser. Eu acho que os trades, a gente tem alvos de uma maneira muito clara, né? Alvos e stops. Nos investimentos, a gente também precisa não só ter uma zona, o quanto que a gente coloca no investimento e tal, onde a gente stopa o investimento. Sabe que eu não stopo o investimento, mas enfim. Você tem que pensar também onde você vai realizar lucros, tá bom? É por isso que nessa semana, quando a gente estava subindo, a gente vendeu o Injective, a gente vendeu o LPT, a gente faz vendas nas altcoins também ao longo do caminho, cara. E pode parecer contraintuitivo, porque a gente acredita que essas altcoins vão estar valendo 10 vezes mais daqui a 1, 2 anos. Só que acredita no quando eu te falo, cara. Se você não for realizando lucro ao longo do caminho, você não vai aguentar o tranco, tá bom? Cara, se a gente não tivesse vendido muita coisa e ficado com mais de 50% de caixa em março, cara, eu estaria muito desconfortável agora. Porque, primeiro, eu não ia ter comprado tanto igual eu comprei, e segundo, eu ia estar com bem menos caixa. Estão me entendendo? Então você precisa ir realizando lucro para você ter caixa para recomprar as quedas. Porque essas quedas sempre acontecem, cara. Ainda mais enquanto a gente não entrou na bull run das altcoins, beleza? Então ETH para mim aqui, 3.100 compra de longo prazo. Agora tem um position trade com stop nos 2.750, tá bom? Algo semelhante à Solana, tá bom? A Solana a gente também está numa buy zone entre 160 e 136 dólares. Inclusive 136 dólares é onde a gente cogita uma compra de longuíssimo prazo, tá bom? É o nosso FIBO daqui. Então, Solana é muito semelhante à situação com o ETH, tanto Sol quanto ETH estão fortes, digamos assim, e são oportunidades de trade, na minha opinião, ainda não de investimento, né? Se cair mais um pouco, pode se transformar em oportunidade de investimento. Por enquanto é só uma oportunidade de trade, e eu acho muito importante você diferenciar isso, né, cara? Você lembra que eu falei, muita gente entra no mercado e coloca todo o capital para fazer trade? Você nunca deve fazer isso, você nunca deve vender e comprar todos os seus bitcoins. E é por isso que é bom você entender o trade para você colocar alguns dólares ali, né, uma parte do seu capital para render nos trades. Beleza, galera? Então é isso. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Não esquece de deixar o like, se inscrever caso não seja inscrito. Manda aqui todas as dúvidas, críticas e sugestões nos comentários. Lembro para vocês que eu vou lançar a caixinha de perguntas do meu Instagram esse final de semana. Então se você ainda não me segue, cara, pablo.granier, tá? O arroba tá bem aqui, manda sua pergunta na caixinha. Valeu, galera, um forte abraço e a gente se vê.